Agora eu vou convidar o Dr. Rossandro Klingey para proferir a sua palestra sobre mediunidade e emoções, evidências científicas. O Dr. Rossandro é psicólogo clínico, mestre em saúde coletiva. Participa da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e da AME de Campina Grande, na Paraíba. Bem-vindo a Minas Gerais, palavra sua. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Na verdade, a temática da mediunidade, ela começou na minha vida, vou dizer aqui para ficar mais fácil, no consultório, porque há 10 anos eu atendo e você vai começando a perceber a quantidade de pessoas que começam a sentir esses sintomas. E o que mais chama a atenção é que independe das religiões. Os evangélicos da Universal do Reino de Deus, você imaginar de gente com desenvolvimento de sintomas. Mas o que me chamou a atenção foi quando chegou um aluno meu e disse assim: professor, por favor, me ajude. O senhor sabe das minhas convicções materialistas. O meu mestrado e meu doutorado é na teoria da psicologia social. Sou um materialista convicto. Mas agora eu estou com um problema muito sério. Por favor, não ria de mim. Eu disse: depende. Se for engraçado, não vou ter como não rir, né? Eu lembrei de um paciente que eu atendi. Vocês já devem ter ouvido falar dessa nova geração, que eu chamo de geração Core 2Du, com 4 de memória RAM, né? Que chamam-se de crianças índigo. E ele tinha 14 anos, chegou no meu consultório e disse assim, olhando para mim por trás dos livros, disse assim: isso aí é a coleção de Freud? Disse: como é que um menino de 4 anos sabe que isso é uma coleção de Freud? 14 anos sabe que é uma coleção de Freud? E não chama Freud como meus alunos? O que é isso? Quem és tu? Fiquei pensando, né? Aí ele olhou para mim e fez: qual é o paradigma que sustenta a epistemologia da teoria freudiana? A minha sorte é que eu estava pagando no mestrado, na época, a cadeira de epistemologia do saber, senão eu tinha ficado: eu não sei qual é o paradigma de sustentação da epistemologia. Eu pensei, se for engraçado, eu vou rir. Eles: pois é, depois de tudo isso que eu estudo, eu convicto no materialismo, eu estou vendo espíritos. Aí eu lembrei do filme I See Dead People, né? E eu digo: bom, eu tenho para você duas opções. Letra A, eu lhe encaminho para um psiquiatra para a gente começar um tratamento de esquizofrenia, você toma alguns remédios, vai ficar com a língua enrolada e vai ficar bem legal para você. Letra B, você tem uma mediunidade, vai trabalhar para Jesus, deixa de sua besteira do materialismo. Ele fez: dá para ficar com a letra B? Né? E hoje é um apaixonado por doutrina espírita. Então, na verdade, a gente começa a perceber a quantidade desses fenômenos surgindo. E o que representa para nós o Medinesp, todo esse movimento das AMES no Brasil? É que pode parecer apenas mais um congresso, pode ser que a gente esteja aqui apenas para ouvir algumas pessoas falarem sobre algumas teorias, algumas das quais a gente já conhece, mas não é. Todas as pessoas que estão aqui, vocês e nós que estamos falando, e não há nenhuma diferença entre uns e outros, estamos sendo ponta de lança de uma transformação no paradigma do saber da ciência no mundo atual. Muitos de nós é ridicularizado pela academia que a gente frequenta, muitos de nós é acusado pelos colegas de charlatanismo. Tem algumas pessoas que acham que eu faço trabalhos de macumba dentro do consultório, né? Eu até digo, se matar uma galinha e ajudar a paciente, eu mato, mas não ajuda, né? De qualquer forma, podia ser ecológico e pegar uma galinha de caldo quinó, que você tem o mesmo efeito. Mas acontece que as pessoas têm que entender que essa transformação, ela passa por alguns processos que geram algumas dificuldades, que eu queria que a gente iniciasse essa reflexão agora, com isso, se o negocinho aqui ajudar. O negocinho não está ajudando, agora foi. Então, os seres humanos, eles têm algumas dimensões já consideradas plenamente pela ciência. A primeira é a dimensão biológica, ou seja, é muito claro para a gente que a gente tem um corpo físico, mas isso nos torna diferente dos animais. Mas esse ser humano que encarna num corpo físico, ele encarna exatamente num determinado momento histórico que a história vai acontecer. Vamos lá. Tu pode passar, né? Eu acho que a pilha está fraca. Então, nós temos uma dimensão histórica, porque nós somos um ser encarnado num momento específico. Tanto que as demandas atuais para uma encarnação são bem mais complexas do que a passada. Se na época de Jesus havia uma porta estreita e uma porta larga, nós agora temos uma porta arreganhada. Não sei se vocês entendem isso. Lá no Nordeste é uma porta muito, muito, muito aberta. Então, há dificuldade de se entender esse processo dentro de um momento histórico tão específico como o nosso. Pode passar para mim, por favor? Depois nós temos uma dimensão que seria cultural e social, porque além de nós sermos um ser, que temos um corpo, estamos num momento histórico específico, nós fazemos parte de uma realidade social e cultural específica. E essa realidade social e cultural específica também dá para nós uma quantidade significativa de percepções que vai variando de região, que vai variando para cultura, para país, inclusive de posicionamento social. Vou tentar passar por aqui. Aí nós temos então uma dimensão psicológica. A dimensão psicológica vai fazer com que o indivíduo interprete de uma forma única como ele está inserido nessa cultura, nesse momento histórico, e vivencia suas experiências do corpo físico. E aí tudo bem que os paradigmas já aceitam isso muito claramente.
Mas a gente chegando na quinta dimensão, que é a dimensão que justamente a gente está aventando agora para começar o desenvolvimento, a gente está tentando chegar nessa... Olha aí, chegou, passou direto, pode pausar? Volta para mim, por favor. Pronto. A dimensão espiritual é uma dimensão ainda que estamos aqui estudando ela, mas lá fora no mundo acadêmico, as discussões estão começando agora, elas estão se solidificando, pesquisas extremamente bem fundamentadas estão demonstrando claramente várias questões daquelas que para nós já é muito comum. Mas nós estamos aqui para juntos construirmos esse saber novo para apresentarmos à humanidade. Então, a mediunidade ela foi vista ao longo do tempo de forma diferente. No início do século passado, o que a gente tem? Que a comunidade psiquiátrica adotou uma postura mais medicalizante, enfatizou o papel das religiões mediúnicas como causa de loucura, chegando a criar uma nova classe diagnosticada como delírio espírita episódico. É verdade, é perigoso ser médium, é trabalho. A primeira publicação psiquiátrica brasileira relacionada às práticas mediúnicas, em 1895, foi escrita por Franco da Rocha, defendendo que o espiritismo era um perigo social que deveria ser fortemente combatido, já que desencadeava loucura. Xavier Oliveira destaca que o espiritismo seria a terceira maior fator de alienação, atrás apenas de álcool e sífilis. Então havia um preconceito, é complicado. Havia um preconceito que a gente vai entender por que ele se fundou nesse processo todo. O que acontece? Nina Rodrigues, em 1897, ele começa a fazer um estudo sobre os fenômenos de possessão nos terreiros de Candomblé da Bahia. Só que a vasta produção dele é inserida no debate nacional ocorrido no período próximo à abolição, quando o problema do negro passa a ser especificamente uma questão científica, vista pelas lentes da teoria da degenerescência, do determinismo climático, das crenças na inferioridade inata da raça negra e nos malefícios do cruzamento genético. Naquela época, o eurocentrismo e o profundo preconceito de lidar com a coisa da negritude no Brasil fazia com que se visse qualquer prática que vinha da África, inclusive a religiosidade negra, como uma prática menor, porque vinha de um grupamento social de capacidade menor. Era essa visão que existia, que infelizmente algumas pessoas hoje ainda têm, não assumem, porque não é politicamente correto. Mas o que isso repercute então na mediunidade e no movimento espírita? É que, claro, se isso é preconizado como a questão da negritude, do candomblé, da umbanda, o que vai acontecer é o seguinte, é que o preconceito com o negro e suas práticas termina atingindo o espiritismo. Porque a primeira religião mediúnica que chega no Brasil, vou colocar religião, não vou discutir aqui religião ou não, certo? A primeira expressão de religiosidade mediúnica que chega no Brasil é aquela que vem da África. E como o negro ele era socialmente um Dalit na sociedade brasileira, tudo que era produzido pelo negro é considerado menor e inferior. Quando chega o espiritismo no Brasil, já encontra esse campo de preconceitos em torno da questão da mediunidade, que nem o nome ainda aventava-se de ter. Então, esse preconceito com a negritude e seus cultos, ele também chega no espiritismo. E a gente começa a entender essa questão do preconceito científico sobre isso. Mas aí começa-se um olhar não medicalizante, a partir de estudos antropológicos, com relação à espiritualidade e à mediunidade. Com relação aos mecanismos mentais que originaria os fenômenos de possessão, adotou-se a proposta explicativa feita pelo antropólogo norte-americano Resovsky, que diz o seguinte, que na verdade esse processo seria mental normal, expressões de reflexos condicionados conforme a definição de Pavlov, um estímulo específico desencadeando uma resposta específica. Ele quis dizer o seguinte, no contexto daquela religião, a expressão desses eventos, eles se tornariam completamente normais. Fora desse contexto seria patológico, porque o indivíduo ele entra no fenômeno de dissociação, mas ele volta após o encerramento de algum trabalho de atividade daquela religiosidade específica. O que a gente vai ter como desenvolvimento disso aí é que, passa rápido demais, deixa eu ver aqui se volta, é que René Ribeiro concluiu que a possessão é um fenômeno normal compreendido mediante a identificação de padrões culturais dos participantes e dos condicionamentos das normas gerais que os grupos impõem. Então, não sei se vocês já ouviram a ideia de falar em línguas, fenômeno da xenoglosia. Quando eu era evangélico, a gente chegava no culto e começava a orar e as pessoas começavam a falar em línguas. Mas não era o inglês e o francês, era uma língua que ninguém entendia. No fim eu comecei a perceber, e aí comecei a me incomodar, que todo mundo dizia as mesmas coisas. É como se fulano fala, eu tenho que falar também. Aí começava, ô Chiro bacante, não sei o quê, parará, toda aquela linguagem que a gente vê. Mas na verdade, ali é aceito. Se você fizer isso lá fora, vão dizer, é louco. Então há um contexto que propicia aquela fala, aquele entendimento da pessoa. Só que as pesquisas elas vão avançando
E aí o que, que a gente faz? Eu fiz uma análise na questão do PsicoWeb, que é um site de pesquisas científicas, PsicoInfo, numa base de dados de mais de 3 milhões de artigos, de 49 países, em 35 idiomas diferentes. Quando você usa as palavras-chave religion, religiosity e spirituality, você vê que tem mais, na década de 71 a 75, foram 1.113 artigos. De 2001 a 2005, pulou para 6.437 artigos, ou seja, um aumento de 10%. E entre 2005 e 2010, o aumento foi de mais de 100%. Ou seja, começou a ser uma questão séria proposta como estudo, não só na medicina, mas também na psicologia, a questão da interface espiritualidade e saúde. Bom, vamos lá. No início do século XX, Freud e Stanley Hill preconizavam que a religião gerava neurose. Para Freud, a religião era um processo de histeria coletiva compulsiva obsessiva. E é porque ele nunca tinha visto uma reunião da Universal do Reino de Deus. Mas mesmo assim, imagina. Então o que acontece? Nesse processo, esses homens que tinham um impacto profundo sobre a ciência geraram um padrão de entender a religiosidade e se começou a criar um modismo de atacar as expressões de fé comumente que a gente viu na ciência. O que vai acontecendo é que, como consequência, durante a maior parte do século XX, o campo dos cuidados da saúde mental subestima e frequentemente desqualificou as crenças e práticas religiosas dos pacientes, e tais posturas estão refletidas em textos fortemente antirreligiosos, escritos ainda até a década de 90, quando havia um forte ataque a isso. O que vai acontecer? Vai haver uma mudança nesse processo, nesse paradigma, que faz com que hoje nós tenhamos algo bastante diferente. Vamos lá. Mudanças começam a ocorrer em 1990 até o início desse século, e as investigações sistemáticas passaram a demonstrar que pessoas religiosas não eram sempre neuróticas ou instáveis, e que indivíduos com fé religiosa profunda na realidade pareciam lidar melhor com o estresse da vida, recuperar-se mais rapidamente da depressão e apresentar menos ansiedade e outras emoções negativas que pessoas menos religiosas. Para o desespero de muitas religiões, vocês sabem disso. Quando se começou a fazer pesquisas sobre espiritualidade e saúde nos Estados Unidos e os primeiros resultados saíram, os americanos ficaram empolgadíssimos, especialmente os evangélicos, porque eles pensaram assim, está vendo, nós estamos provando cientificamente que a fé cristã evangélica é que dá resultados. Só que quando a pesquisa começou a ser replicada em vários países, as coisas começaram a se complicar. Opa, passei direto, vamos lá, vou botar aqui. O que acontece? Quando se começou a fazer pesquisa, eu coloquei aí só alguns países e alguns autores fazendo essas pesquisas, se começou a perceber algo inconveniente para algumas religiões. É que a religiosidade, ela funcionava independente da expressão de fé de onde ela vinha. Se era muçulmano, budista, hindu, árabe, judeu ou cristão, enfim, mesmo dentro do cristianismo, as várias vertentes, as pesquisas chegavam ao mesmo resultado. Só que para algumas religiões que preconizam que a resposta e a verdade só se encontra nela, fica agora cientificamente impossível de você dizer que a cura só se processa na sua expressão de fé. Claro que alguns mais radicais vão dizer, obviamente, que se curou na minha igreja foi Deus, na dos outros é o demônio. O que implica dizer que Deus e o demônio estão em empate, porque as pesquisas dão cura do mesmo jeito. E complica a teologia explicativa deles do universo. Bom, mas andando um pouco mais, o que a gente vai ver? A gente vai ver o seguinte, que o negócio aqui é apertado. O transtorno dissociativo, que seria o principal argumento para dizer que mediunidade seria algo que tem a ver com o transtorno, ele diz o seguinte, que é uma condição mental onde o único indivíduo demonstra característica de duas ou mais personalidades ou identidades distintas, cada uma com sua maneira de perceber e interagir com o meio. A condição não tem relação com a esquizofrenia, já que o termo esquizofrenia vem de raízes das palavras mente dividida, mas refere-se mais a uma fratura no funcionamento normal do cérebro do que na personalidade. E ainda tem o seguinte, o diagnóstico de transtorno de dissociação cognitiva, ele é muito controverso porque muita gente ainda não acha que há evidências empíricas que suportem aquele diagnóstico. Não tem ainda um consenso na comunidade acadêmica de que existe um transtorno dissociativo de identidade. E aí o que a gente vai ver? Isso termina influenciando, a gente tem alguns casos disso aqui na própria literatura, que a gente vê o próprio caso dos alter egos de Fernando Pessoa. Quando ele estava com um certo alter ego, ele se comportava e agia como aquele personagem, mas ele voltava. E ficava muito simples apenas a gente dizer que era um transtorno. E não reconhecer ali que havia outro tipo de evento que deveria ser estudado com mais qualidade e mais seriedade.
Um caso muito sério anterior também é um caso de ficção científica. Nós temos a história do médico e o louco, né? Então, o médico e o monstro, que ficou conhecido, e é um romance do século passado. Então, as pessoas começaram a perceber o seguinte, que a definição seria uma pessoa que age de forma moralmente diferente, dependendo da situação. Quando você termina de ler essa definição, você diz, mas eu estou nessa também, de vez em quando eu faço isso. Então, será que eu sou louco? Eu fui entender um pouquinho a história do médico e do monstro, porque eu terminei de atender os pacientes no final da tarde e fui para o consultório de um amigo cardiologista discutir alguns casos de pacientes com síndrome do pânico. E aí chegou um representante de medicamento, e aí ele querendo mostrar o novo medicamento, e começou a dizer assim, doutor, esse novo medicamento, inclusive, é muito interessante, eu trouxe aqui um artigo científico dele, do FDI, Foods and Drugs Administration, ele querendo pronunciar um inglês bem legal, para dizer que era um artigo em inglês. Mas, doutor, embora o artigo seja em inglês, eu sei que o senhor vai ler tranquilamente. Afinal, o senhor é um troglodita, não vai ter dificuldade nenhuma de... Aí eu entendi o que é o médico e o monstro. Quando ele saiu, o meu amigo ficou sem resposta, porque não entendeu o que estava acontecendo. Isso que é isso, isso aí é o clássico caso de confusão freudiana. No fundo ele te acha um troglodita, mas ele só teve coragem de dizer inconscientemente agora. Mas, na verdade, é essa ideia de uma personalidade fundida, em que você apresenta dois eventos ao mesmo tempo, mas que você volta num retorno muito específico, muito claro, faz com que a gente possa descartar a hipótese diagnóstica de que seria um transtorno dissociativo. Aí as pesquisas que vão fazer estudos específicos com a comunidade espírita, eu trouxe uma delas. Um estudo abordou 110 espíritas que frequentavam uma casa espírita bem conhecida em São Paulo, em relação à socialização, felicidade, religiosidade, mediunidade, personalidade e experiências dissociativas gerais, foram medidas usando escalas padronizadas. A atividade mediúnica foi associada com mais experiências dissociativas, mas com bons scores de socialização e adaptação. Preste atenção a isso, gente, porque o que isso quer dizer? Veja só, a gente chega a concluir o seguinte, nesse caso, que o portador de dissociação cognitiva patológica não possui nível desejado mínimo de socialização e adaptação, o que exclui a atividade mediúnica como sendo patológica, já que o indivíduo se socializa, tirando o espírita melindrado, que eu sei que isso não acontece no centro de vocês, né? Mas aí, lá em Campinas, de vez em quando tem esses casos. Eu acho até que nós espíritas, metade fomos da reforma, metade da contra-reforma. A gente reencarna na mesma religião, sem poder político, sem poder financeiro e briga, né? Mas tudo bem. Tem gente que assume um posto de coordenador de juventude e muda o ego, é uma coisa impressionante isso, eu não sei porquê, mas vai lá. São os resquícios de outra vida voltando, né, a sintonizar aquilo ali tudo. Mas aí o que a gente está tendo nesse processo evolutivo aí dessa percepção? É que a mediunidade, suas consequências na formação da identidade. Por quê? A identidade também é socialmente construída, de modo que a opinião que o senso comum tem pesa sobre você. Então, como é que as pessoas lá fora veem a mediunidade? Se tratando até hoje de como as pessoas lá fora veem a mediunidade, como é que eu vou aceitar isso para a minha própria existência? Como é que eu vou poder usufruir disso na minha própria vida? Então, nós teríamos que, seria uma genialidade ou seria uma loucura? Essas competências, essas capacidades incomodam aqueles que não as têm, como também incomodam aqueles que as têm. No meu caso específico, eu sou, com muita vergonha, uma espírita que morre de medo de espíritos. E fazendo um trabalho uma vez para dar uma palestra à noite, 3 da manhã em casa, eu ouvi um passando do meu lado. E aquilo gerou um transtorno em mim. E eu respirei fundo e disse, não, Senhor, essa prova para mim não. E aí de volta, passou. Aí eu fiz, gente, eu não falo, eu já falo, eu acredito em vocês, não precisa aparecer para mim. Mas eu disse, mas se quiser aparecer, mostre primeiro somente a mão. Falei alto. Aí eu lembrei de Thriller de Michael Jackson, aquelas mãos, não mostre a mão para mim. Por favor, apareça em sonho, me deixe em paz. Eu faço tudo, eu falo para todo mundo, mas eu não preciso de prova. Então a mediunidade é uma seara grave de serviço. Não riam, é sério. É uma seara grave de serviço, porque você está o tempo inteiro sendo testado. Você veja quando Lígia estava aqui falando das características que tem que ser desenvolvida, como também Tassiana, a gente percebe o compromisso que a pessoa tem que ter. As mudanças que tem que ser provocada e processada dentro da minha identidade pessoal, para que eu me torne um ser melhor, para que eu possa me sentir capaz de merecer a missão. No nosso estado, na Paraíba, tem um irmão nosso chamado Severino Celestino, talvez você já tenha conhecido, e ele uma vez falando comigo, Rosângela, eu fui lançar um livro em Recife e só tinha pastor, Bereshit, que é o livro atual que é a interpretação da Gênesis. E quando terminou, um pastor seguiu ele até o estacionamento e disse,
Mas como é que você, o homem que conhece tanto Jesus, não aceitou Jesus como seu Salvador, meu irmão? Ele fez, não diga isso não, pelo amor de Deus, pastor, que é isso? Como é que uma pessoa que conhece Jesus, meia hora conhecendo a história desse homem, ele é tão encantador que não tem como você não aceitá-lo? Mas o problema de nós espíritas é outro, pastor. E qual é então? Depois que a gente aceita Jesus, pastor, o que a gente faz para que ele aceite a gente? Essa é que é a grande questão para todos nós, porque nada disso é uma brincadeira. É uma proposta constante de vais e não voltes a pecar. É uma proposta constante de se ergue através do serviço do bem. E sem sombra de dúvidas, se estou erguer através da tarefa mediúnica, é a oportunidade de fazer 3 em 1. A gente tem uma encarnação numa só. Sobretudo agora que, não sei se vocês estão percebendo isso com vocês, a cobrança agora não fica para a próxima, é online, é igual ao Unibanco, 24 horas. Você faz aqui, você paga. Uma vez eu trabalhava no serviço público e as pessoas ficam querendo que você leve as coisas para casa, né? E o pessoal tem mas isso é do povo. Mas é do povo, não é do povo nós. E aí eu caí na tentação besta. Se vocês depois editam e apagam e sair para não ser preso, viu? E aí eu levei um cartucho de impressora para minha casa para imprimir uma monografia do mestrado. À noite, o cartucho estourou e a impressora queimou. Amanheceu o dia, quando eu vi, eu disse, eu sinto um espírito se aproximando de mim. 5 minutos. Minha mediunidade está se desenvolvendo. E ele disse assim para mim, eu disse assim para a espiritualidade, eu entendi o recado. Agora, quem que podia ser o prejuízo? O tamanho do cartucho, né? Mas tudo bem, impressora. Quando foi no outro dia me ofereceu de papel, eu disse, não, pelo amor de Deus, meu computador não. Então a gente está nesse momento de profundas transformações, e aí você tem, seria então, outras características. Seria fenomenologia, expressão cultural ou magia negra, né? Seria também cura ou charlatanismo. Veja quantos nomes se tem sobre mediunidade. Seria missão? Ou seria, mais proximamente a nós agora, vamos lá, fantasia ou realidade? Veja que nas séries de TV americana e nos filmes, tem pipocado séries com mediunidade. Você sabe que quando a Globo coloca na novela das 6, ela não faz isso porque é bonitinho. Coloca algum tema de mediunidade, o Ibope da novela das 6 cresce em média 7% a mais, pelo interesse que as pessoas têm. Interesse esse que está crescendo fora do Brasil, típico desse momento de transição que a gente está passando. Então a gente tem uma grande proposição de mudança da nossa vida agora. Eu acho que é a pilha que está fraca. Então o que acontece? Como tudo na vida, a mediunidade responde à lei de sintonia e a realidade que nos cerca é apenas a materialização de nossa subjetividade psicológica. Somos o que pensamos, sintonizamos através da onda viva de nossos pensamentos, os que se identificam com os nossos pensamentos, que geram sentimentos e que geram ação. Tudo o que você pensa gera em você um sentimento e, correspondentemente, gera uma ação depois. Por isso, da responsabilidade que temos que ter com aquilo que sintonizamos, com aquilo que vemos e percebemos no mundo. Em uma das inúmeras entrevistas que deu a Chico Xavier, indagando sobre o conceito de mediunidade, ele enfatizou que, na essência, é afinidade e sintonia, estabelecendo a possibilidade de intercâmbio espiritual entre as criaturas que se identificam na mesma faixa de emoção e pensamento. Com isso, somos levados a ressaltar a importância do pensamento, uma vez que eles são a essência da mediunidade, quanto o leito é para o rio. Na verdade, constituem-se na base fundamental de toda a comunicação. Vou pular só um slide aqui, gente, para a gente encerrar. Se ele passar aqui, pular isso aqui, ó, não sintonizou legal, o que espírito perto de você aparece? Então, o desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita é orgânica e, portanto, independe da moral. Mas já não acontece o mesmo com seu uso, que pode ser bom ou mau, segundo as qualidades do médium. E a gente vem com o conhece-se a árvore pelos frutos que dá. O que acontece nesse processo? A realidade para todos nós ela é objetiva, mas a forma como a pessoa encara é subjetiva, por isso que a prática é individual. Esse quadro da Idade Média, ele é muito interessante porque, não sei se vocês observam, não tem maçaneta na porta. O mundo espiritual elevado, a espiritualidade superior, ela nunca impõe nada. Ela sempre nos propõe alguma coisa. Mas a decisão de abrir ou não a porta para a entrada do Cristo em nossa vida, para que nós possamos perceber aonde nós podemos agir no bem, é sempre uma escolha nossa. A forma como nós vamos fazer isso também é sempre uma escolha nossa.
Quando Paulo, na sua própria dificuldade de entendimento, do desenvolvimento da sua espiritualidade, vai encontrar em si a percepção do que gera a dificuldade na nossa transformação. Ele diz em Romanos 7 a seguinte frase: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo a lei do meu entendimento, tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros opera uma outra lei que me deixa debaixo da lei do pecado. Era Paulo entrando em contato com sua própria ambivalência. Um homem que já sabia o que tinha que fazer, mas que continuava a fazer aquilo que não era para ser feito. E essa angústia faz com que todos nós cheguemos à seguinte conclusão. Quando você vai ler, por exemplo, o livro de Joana de Ângeles, de Conflitos Existenciais, ela conclui uma tese bastante interessante, que só tem conflito existencial é espírito que está evoluindo. Se você não dorme à noite porque você fez o que você não devia, disse o que você não devia, parabéns. Não tome Rivotril nem Lexotan. Encare sua própria consciência que lhe cobra, porque o bom pastor usa a vara e o cajado para não deixar que nenhuma ovelha do seu rebanho caia no precipício das próprias escolhas infantis. Nós estamos aqui com tarefa acumulada de milênios. Nós estamos aqui fazendo ecoar nos nossos corações, talvez pela primeira vez, o discurso do Cristo, não mais para preconizar o convertimento maciço das pessoas através de um proselitismo que não leva a lugar nenhum. Nós estamos aqui agora para, diferente das outras possibilidades que o Cristo nos ofereceu no planeta Terra, podermos aproximar a nossa consciência da nossa prática. E na mediunidade, as pessoas têm a possibilidade de o fazer de forma digna e decente, podendo acrescentar uma ajuda que ela não se paralisa apenas na ajuda dos que aqui estão presentes conosco, que ainda têm a possibilidade de escutar e ouvir e mudar, mas daqueles que se erraram e se equivocaram tão gritantemente que agora estão tendo que colher o banquete de suas próprias escolhas infelizes anteriores. Nesse momento, nesse chamamento, todos temos que entender que a tarefa é grandiosa. E o que nós temos que fazer é repercutir tudo o que acontece aqui. O mundo passa por uma transição bastante significativa. A dor assola os corações como nunca aconteceu. Mas é porque Jesus está oferecendo para a gente um certo supletivo encarnatório. Encarnar agora, se você for observar, é um supletivo. Passei lá na minha cidade e tinha uma plaquinha assim: primeiro e segundo, ensino médio fundamental em um mês. E pronto, essa é a encarnação atual. Você está fazendo uma geral, sabe? Um aulão para pré-vestibular. Então você está tendo a oportunidade de desfazer os caminhos, de ter outras oportunidades. E para isso é importante consciência e lucidez, estudo. Porque mediunidade não é algo que fique, porque tem uma característica de ser inato, não é algo que não tenha que ser refinado e aprendido. E eu que sempre fui um péssimo aluno, dei muito trabalho à minha mãe, porque detestava estudar, cheguei a furar meu pé para não ir para o colégio uma vez. Ela chegou para mim e disse: meu filho, eu percebi que você não gosta de estudar. E eu enchi meu coração de alegria, porque eu disse: ela vai me deixar livre agora. Mas eu tenho duas notícias para lhe dar bem horrível. Diga, mamãe. Aliás, eram 3 notícias. você é pobre. Eu já sei, de uma novidade. Faz um ano que a gente come ovo no almoço, eu já sei que eu sou pobre. 2, você não é bonito para ser modelo. Obrigado pela sinceridade. Mas a senhora podia ser coruja e tal. 3, você não joga futebol. Então, você tem que estudar. Ela contou para o meu avô, que eu não gostava de estudar, meu avô poeta, fez uma poesia para mim, disse: meu filho, toda vez que você tiver com dificuldade de estudar, leia essa poesia para mim. Que diz assim: estude e não esmoreça, pois traz erguida a cabeça quem sempre cumpre o dever. A vida é luta e batalha, e nela só quem trabalha merece e deve vencer. E sempre que eu tinha dificuldade, eu ia lá: bora lá, Manuel Irineu, a lição para a gente. Porque o grande objetivo de estarmos aqui, enfim, é exatamente aquilo que André Luiz nos diz: todo aquele que opere e coopere, de espírito voltado para Deus, poderá aguardar sempre o melhor. E isso não é promessa de amizade, é lei. E que Deus nos abençoe.